Conheça agora as grandes marcas da educação, parceiras do Escola em Voz. Joy Brinquedos. Diversão é assunto sério. Via Jovem, a principal parceira das escolas particulares. Elos Educação e Turismo. Jornada das Profissões 2025. A maior feira itinerante do sul do Brasil. Travelmate Intercâmbio é para a vida toda. Anderson Gross, o consultor número 1 das escolas particulares. Fala, galera! Estamos aqui para mais um episódio do canal Escola em Voz, o seu podcast de educação. Esteja você onde estiver, vamos tratar de mais polêmicas neste episódio e comigo, meu companheiro, meu parceiro, Anderson Gross. E aí, Anderson, tudo bem? Joia, maravilha, Rony. Rony, aqueles convites que você sempre faz na abertura do programa, né? Eu me acostumei com isso, eu preciso disso, por favor, senão eu não consigo falar. É por isso que a gente sempre pede para a galera admirar a sua brilhosa lata neste nosso podcast, para que nós possamos, com descontração e num bate-papo bem confortável, tratar de temas que muitas vezes são polêmicos, como hoje. Para você acompanhar o nosso podcast, você pode se inscrever no nosso canal no YouTube ou nas plataformas de streaming da Apple, da Amazon ou do Spotify. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, receba as notificações e faça a sua sugestão, o seu comentário ou sugira alguma polêmica para trazermos aos nossos episódios. Agora sim estamos prontos para começar. Recebemos hoje ninguém, nada mais e nada menos, né, do que uma das psicólogas mais atuantes nas escolas de Santa Catarina, com um trabalho maravilhoso, tanto na área de psicologia escolar, como também na área clínica. Seja bem-vinda, Karina Filomeno. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Obrigada, Anderson. Obrigada, Rony. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Que bom, nós também. Obrigado por vir nos ajudar a compreender melhor o que está envolvido, né, com um tema que hoje está em pauta no mundo, né, tanto nos Estados Unidos como na Europa, que é baseado nessa série, aclamada série da Netflix, né, a série Adolescência, que traz ali um personagem, né, o Jamie Miller, 13 anos de idade, que acaba sendo acusado e depois comprovado o assassinato de uma das suas colegas de escola, né? Sempre deixo muito claro, Rony e Karina, né, que o objetivo aqui do Escola em Voz é a gente tratar assuntos que sejam relevantes para o meio escolar, para a comunidade escolar, sempre tratando com muito respeito todos os assuntos. E diferente, né, do que a gente observa aí em algumas outras situações, alguns outros nomes, né, que têm sido verdadeiros oportunistas, se aproveitando da situação e trazendo falas, mensagens, informações e até coisas que realmente, assim, deveriam ser banidas, jamais aceitáveis, né? Nem deveriam sequer passar pelo filtro se é certo ou errado, porque são horríveis. Nós aqui vamos tratar desse assunto com muita seriedade, trazendo para a comunidade escolar, professores, diretores, coordenadores, famílias, né? Alunos, estudantes, um pouco sobre essa nossa forma de interpretar aquilo que a Netflix brilhantemente trouxe, né, pra gente aqui dentro desse contexto. Mas, primeiramente, né, eu gostaria de saber de você, assim, mesmo como espectadora, assim, né, como usuária normal de uma plataforma de streaming, né, da Netflix. Não, claro que eu fico imaginando que deve ser difícil para você fazer o recorte técnico, né? Uhum. Mas assim, olhando mesmo do ponto de vista, assim, de alguém que assistiu, né? Uhum. Foram 4 episódios, um verdadeiro soco no estômago de todo mundo, Uhum. né? Mas como foi pra você, assim, olhar aquilo do ponto de vista normal, né? Usuária normal de uma série? Sim. Então, eu acho que a série é impactante, né? Quando eu assisti, eu fiquei imobilizada alguns dias, até porque enquanto pessoa, a primeira coisa que a gente olha é porque sou mãe, né? E aí a minha filha ainda vai entrar na adolescência, ainda não está, né? Então, a primeira questão mesmo pessoal é essa, assim, enquanto mãe, e os desafios que a gente vai enfrentar, né, com as crianças na adolescência. Então, eu demorei para ser mãe, fui mãe tardia, né, justamente porque eu sempre me preocupei, assim, com a responsabilidade de criar um filho, de educar um filho, com o mundo que a minha filha encontraria pela frente. Então, cada vez que eu penso nisso, para mim, já me deixa preocupada. E eu acho que com a série mexeu muito, assim, mobilizou muito, né, essa questão do nosso papel enquanto mãe e Família criar, mesmo, né, né? família. Que é Uhum. aquela questão, porque muito da série
está as coisas acontecendo dentro de casa, Dentro né? de casa. E acho que mexe Uhum. com todo mundo. E pra ti, Rony, agora eu vou te fazer uma entrevista, cara. Você no papel também agora é de entrevistado, meu amigo. Como que foi pra ti, assim, quando você, né? Você que também tem filhos, né? Você lida com adolescentes direto também no campo da escola, né? Mas como que foi, assim, absorver aquilo, né? E traduzir, assim, pro teu uso pessoal mesmo, né? Pra reflexão. De tempos em tempos saem algumas obras, né, que te mexem muito e fazem você refletir de alguma forma, né? A Netflix, por exemplo, se você buscar lá, você vai encontrar alguns filmes, alguns documentários que são impactantes e foram impactantes Uhum. para mim. As 13 Razões, Uhum. né? Que Razões. foi Tá. também uma onda muito grande, tão forte quanto a adolescência. Uhum. O documentário Dilema das Redes, que eu Uhum. acho importantíssimo que todos assistam esse documentário, Foi muito bem elaborado. né? Uhum. Esse Dilema das Redes, para mim, é um dos melhores documentários que eu vi, tratando de um tema Acho que que ainda é é um dos atual. primeiros da Netflix, né? Foi, eu acho que sim, eu acho que sim. E agora, com essa série Adolescência, que na verdade é um filme cortado em 4 partes, né? São 4 capítulos e que trataremos aqui, apesar do spoiler do Anderson já, né? Dizendo que Ah, mas acho que todo mundo já assistiu. É. Eu acho que É, todo mundo já a assistiu, gente, por isso que. a gente já avisa que teremos spoilers, né? Depois do spoiler. Mas trataremos como que todos já tivessem assistido a série. Até porque eu acredito que o propósito da série ali não é ter Uhum. um grande Audiência. finale, né? Que cause mistério ou que venha se, oh meu Deus, né? Tipo quem matou Odete Roitman. Sim, que também tá com força. Mas a respeito do contexto todo do que é apresentado, né? E impacta de diversas formas. E depois você vai assistir resenhas, vai ler a respeito da série, e você vê que ela impacta em diversos pontos de vistas. Uhum. Pontos de vistas diferentes até, né? Você vê pessoas especialistas, psicólogos, que puxam mais por um lado da questão paternal, outros pelo lado da questão social, outro pelo lado da questão da segurança pública. A gente vê várias opiniões, né? Na minha opinião, aquela série mexe com tudo, né? É uma questão da sociedade, é uma questão que envolve a família, a escola, Uhum. os amigos, a segurança pública, envolve tudo, na verdade. E tudo tem um contexto que foi muito harmonioso dentro da série. Talvez pelo fato de ela ter sido gravada em tomada única, né? Eu acho que isso aí é muito, muito interessante. É, em termos técnicos para o cinema, isso é É um algo desafio, né? difícil, é um desafio, né? De se fazer, mas talvez isso tenha deixado Uhum. essa diversidade de assuntos interagirem de uma forma que a gente pudesse entender e pudesse nos impactar, né? Eu não fazia ideia que era plano sequência. Eu desconfiei quando ele é levado no carro da polícia pra delegacia no primeiro momento após a Uhum. invasão da casa. Aí eu não entendi, assim, falei, mas meu Deus, que demora, né, absurda, dentro daquele período ali de silêncio entre o policial que o prende, uma espécie de tutor ali do governo, Uhum. né, por ele ser menor de idade, e ele dentro no banco oposto, né, aos dois. Uhum. E ali Porque você percebeu que é tudo pertinho? Ali sim, começa a casa, a é, delegacia, a escola. verdade, É. tudo perto, mas levou uma eternidade, né, dentro do ponto de vista do que a gente tá acostumado, daí eu não entendi, aí depois que eu fui, meu Deus, é plano sequência, né, então Uhum. aquilo realmente trouxe alguns aspectos. Karine, você trabalha com adolescentes, né? Assim como nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, né? Já em escola. Mas, assim, quando a gente trabalha com adolescente, nós três trabalhamos e temos adolescentes em casa também, além disso, né? A gente percebe claramente, assim, que existe, às vezes, parece que uma ideia de que a gente tá sem poder, né? Uhum. De que parece, assim, que a gente tá muito atrasado, Uhum. né? Eh, Isso te trouxe alguma reflexão nesse sentido, Uhum. assim, né? Eu sei que você é uma psicóloga muito conceituada aqui no nosso mercado, com mais, né, enfim, né, com muita experiência, com excelentes casas de trabalho, com a tua parte clínica também. Uhum. Mas não dá essa sensação, assim, de, meu Deus, Sim. a gente perdeu, parece? Uhum. Parece que a gente tá cada vez mais distante, né? Dessa linguagem deles.
Porque até na nossa fase, né? O adolescente ele sempre precisou de grupos, né? Ser inserido em grupos. Na nossa época também era assim, né? Tinha uns grupos com algumas características dos quais a gente se identificava e fazia parte. E acredito que hoje, né, continua igual, claro que com o adendo da internet, a coisa toma uma outra configuração, mas eles necessitam dessa questão do agrupamento, de criar uma identidade que muitas vezes é diferente da nossa identidade enquanto adulto, né? E a gente às vezes não tem nem o tempo e a disponibilidade que eles têm de acessar alguns conteúdos que quando eu vi a série, eu não conhecia os termos, eu tive que pesquisar para entender os termos, porque era totalmente fora da minha realidade. E ainda assim, eu estando diariamente com jovens, com adolescentes, eu estou em escolas, mas a gente realmente sente esse distanciamento, né? E pegando esse ponto, né, eu acho que aí tem um detalhe interessante, assim, que eu acho que vale a pena a gente deixar para os professores e pais também um pouco aliviar essa ideia de culpabilização, no Uhum, sentido de não entender esses termos, porque são exato. termos da comunicação deles, Deles. né? Porque para você entender esses termos, você tem que estar se comunicando lá naquelas arenas também, naqueles Uhum. cenários, naqueles contextos. Como é que você vai entender se você não usa aquela linguagem? É quase como uma expressão idiomática própria. Sim, exato. E eu entendo que dentro dessa linguagem, muito por conta dos emojis que eles Uhum. utilizam, a gente realmente fica por fora, né? Muitas Sim. vezes do significado e o quanto que esse significado traz de comunicação para eles, entre eles, de eles se Uhum. entenderem. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê citações de uma pessoa na série, né, aquele Andrew Tate, e de termos, né, que a gente vai conversar mais para frente, mais tarde, Uhum. mas que esses termos e essas pessoas, elas são de um público adulto, né? São de pessoas que Que promovem têm, essa Uhum, cultura. que uhum. entende-se que tem o discernimento necessário para se posicionar de uma forma que você preserve a liberdade, preserve o respeito, a individualidade das pessoas e pela maneira como elas são. E esses termos são trazidos para a adolescência. Uhum. Então isso é uma coisa que me preocupa, porque está chegando no Exato. adolescente isso, não é? Ele se comunica no código dele, Uhum. mas estão chegando conteúdos que, de certa forma, acabam criando um meio e influenciando um pensamento Exato. que vai totalmente contra aquilo que a gente entende como algo que você tenha uma individualidade respeitada, uma sociedade mais empática para com o outro, né? Quando você traz essa questão do Andrew Tate, a gente tem que pensar o seguinte, né? É, toda a cultura, ela está sendo promovida por alguém Uhum. ou por alguns, né? Alguém está ganhando com a promoção disso, tá certo? Existe uma indústria do ódio hoje Exato. mundial. Quando eu digo indústria, é porque realmente eles vivem e vivem muito bem disso. Uhum. Tá? Então, assim, quando alguém me fala assim, tu viu que tal pessoa publicou tal coisa que é da tua área profissional? Eu falei, cara, eu não vi e não vou ver. Uhum. Porque se eu simplesmente ver e der um view lá, Claro. eu tô promovendo a riqueza em cima do Uhum. ódio. Então, Uhum. simplesmente, eu não vou me dar a oportunidade de ver o que esse cidadão tá falando e tá publicando. Agora, notem uma coisa interessante em relação esse Andrew Tate, ele se autoproclama misógino. Uhum. Ele não só é um dos maiores propagandistas da machosfera e tudo mais envolvido nela, mas ele se autoproclama um misógino. Ele realmente odeia o universo feminino. Uhum. Tem várias acusações contra ele em várias partes da Europa, inclusive nos Estados Unidos, contra ele e o irmão dele, por uma série de situações, inclusive acusações de abuso e até de estupro. E também tem até uma afirmação dele e do irmão de que eles realmente criaram uma indústria do entretenimento adulto usando o quê? Mulheres, Uhum. tá? Como né, ali dentro do contexto, né, da exposição do corpo feminino e tudo mais. E olha que interessante como é antagônico. Porque as mulheres são treinadas por eles para criarem situações falsas
Uhum. enganaram homens, e esses homens, então, enganados e apaixonados por essas modelos, vamos chamar dessa forma, acabam financiando possíveis situações calamitosas, doenças na família delas e tudo mais. Ou seja, olha que coisa mais absurda. Sim. Quem é que tá sendo o babaca na história? Uhum. O cara que vende a casa, o cara que se separa da família, o cara que abandona os filhos, para financiar uma suposta situação de uma modelo. Então, o que ele cria em cima disso é contrário pro próprio discurso. Ou seja, é muito fácil, é muito simples você conseguir buscar essa informação, porque ela é pública, ela está lá, tá certo? Inclusive, ele foi banido de todas as redes sociais, menos o X, que colocou ele de volta, porque ele tinha sido banido do Twitter. Então, ele volta a ter uma conta nas redes sociais a partir da compra da Twitter pelo Elon Musk. E aí ele volta a ter uma conta nas redes sociais. E aí, quando você olha todas as informações e observa as diferentes fontes e tudo mais, ou seja, aqueles que o aclamam não observam que é tudo uma falsidade, Uhum. né? E aí quem se apropria do conteúdo dele tá sendo enganado por ele mesmo. Eu queria especular, Karina, com uma situação, mas só complementando isso que tu falou, e agora abrange mais essa questão, porque com a eleição do Trump, as Big Techs, elas estão retirando as suas culturas de diversidades, estão tirando as suas políticas de diversidades, e que eles autodenominam como cultura woke, né? Uhum. E colocando os seus espaços como o Musk coloca no X, né? Que é da liberdade de expressão. Então, isso é preocupante porque isso dá margem para que, novamente, isso ganhe força. A especulação que eu queria fazer com a Karina é a seguinte, e Anderson, nós entendemos que nós aqui, nós somos heterossexuais, né? Mas nas nossas adolescências, e a grande maioria dos adolescentes, eles se relacionam de forma homoafetiva. Uhum. Isso é uma característica geral. Existem as exceções, óbvio, claro, Uhum. mas de uma forma geral, eles se relacionam de forma homoafetiva. O fato de você ter essa pessoa com o pensamento na propagação de conteúdos que incentivam esse tipo de preconceito num grupo que tem uma relação social homoafetiva, isso, e adolescente, ele fica mais suscetível a receber Uhum. esse conteúdo, propagar entre eles, e aí crescer cyberbullying, crescer os preconceitos, a misoginia e por aí vai, né? Uhum. O que você acha? Sim, com certeza. Eu acredito que ele acaba sendo influenciado, ele acaba vivenciando isso, o que para eles torna algo como comum, né? É a realidade deles, né? Então, porque assim, a adolescência é um período muito complicado e por quê? Porque ele está em construção, né? O adolescente ele está em construção ainda. O cérebro, a gente tem estudos da neurociência que o cérebro ele só amadurece em média aos 25 anos, né? O que torna o adolescente mais impulsivo, porque a área pré-frontal, que é a parte do raciocínio lógico, da racionalização, ela só vai amadurecer em média aos 25 anos. E o sistema límbico, ele na adolescência, ele tá ali bombando, ele tá Do numa homem lá pelos 35, atividade. né? Exato. O meu demorou mais. Ainda tá em. E informação. Tá. Então ele tá muito suscetível, né? Por isso que o adolescente é tão impulsivo, porque o sistema límbico é a parte das emoções, da impulsividade. Então, com a parte pré-frontal, ele acaba, claro, tendo mais o raciocínio, tendo mais cautela. Então, ele tá muito suscetível, né? A todo o ambiente no qual ele está inserido. Então, por Então, isso quando que. fala de ódio por um adulto, fala de ódio por um adolescente, não é a mesma coisa do que o ódio que o adolescente interpreta. Uhum. Não, não é. Então, Ele vamos não. dizer assim que ele é superlativo nesse caso, né? É Sim, um ódio ao extremo, porque o adolescente já não tá com exato. filtro para poder fazer as. Exato, ele vai ser mais extremista, ele vai ser mais impulsivo. A gente vê, né, que o adolescente mais suscetível ao uso de drogas. Por quê? Porque o processo racional dele ainda não está totalmente maduro, a racionalização, a área pré-frontal que é responsável por isso.
E dentro desse contexto, parece que a adolescência é um universo, assim, que tudo inicia e acaba ali, né? É como se o Uhum, mundo fosse, assim, durar 5 anos, e esses 5 anos determinam definitivamente tudo, né? uhum, Então parece, assim, exatamente. que um dia é uma eternidade, né? Exato. Um E cada texto. vez mais, né, Anderson, porque a gente vive numa sociedade ansiosa, né? E tipo, tudo é imediato, tudo é para hoje, para agora. A rede social traz isso, né? Tu manda um WhatsApp, tu tens a resposta na hora. Se tu não tiver, fica olhando, fica checando. Tem gente, né, que vive assim, que espera a resposta imediata. Tudo é muito imediato. E o adolescente acaba vivendo nessa sociedade extremamente ansiosa, e aí já tem as características da adolescência, e aí isso tudo potencializa ainda mais, né? E como é perigoso, né? Quando você tem um adulto ou vários adultos, até porque não é só o Andrew Tate, né? Tem outros. Tem até um brasileiro que eu fui ver aí, cara, meu Deus do céu, assim, é, vocês já ficaram enjoados de ler uma reportagem? Uhum, De ficar enjoado mesmo? uhum. Enojado. Isso. Já Sim. ficou? Eu fiquei, gente. Eu fiquei assim, eu fiquei ruim, tá? Sim, a Eu, fi- gente fica, né? eu fiquei ruim com as palavras do que o André Tate brasileiro fala a respeito do papel da mulher, do lugar da mulher, Uhum, de como conquistar uma mulher. Gente, tem curso de sedução, uhum. tem uma indústria Tem. em volta disso, e aí o que acontece? Esse é o alerta, né? Como os nossos adolescentes são vulneráveis de não enxergar que por trás de todo esse discurso, de todos os instrumentos utilizados por esses cidadãos aí que estão promovendo, enfim, né, a Uhum. machosfera, a cultura incel e outras coisas, o quanto que eles são multimilionários em função da propagação Uhum. disso. Sim. Eles vendem cursos, eles têm patrocinadores, eles têm venda de livros e outras questões mais nesse sentido. Então a gente percebe assim que, meu Deus do céu, é, 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 puxa, tá muito claro, mas assim, de novo, né? Para um Uhum. adulto, né? Para um adulto. Para um Sim. adolescente isso não tá claro, né? É, que tem essa visão mais ampla, né? Que tem essa malícia também por trás de saber que tudo envolve uma indústria, né? Então, o adolescente, ele é vulnerável, ele é suscetível. E no filme mostra muito isso, né? Não sei se vocês lembram que a primeira cena, quando os policiais invadem o quarto dele, ele tá urinado, Sim. né? Então, ali traz um pouco da vulnerabilidade do adolescente e essa questão dessa manipulação, né? O quanto, às vezes, eu acho que ali ele se dá conta, talvez ali ele tenha se dado conta da proporção, né? Talvez por um impulso, num ímpeto claro, pela vivência ali, pelas questões emocionais dele, por não se sentir parte, por não se sentir, não ter esse sentimento talvez de pertencimento de um grupo do qual ele gostaria de estar, a questão da vulnerabilidade, da autoestima, mas ali fica muito bem retratado, né. Tem 2 momentos ali que me chamaram a atenção nessa questão da vulnerabilidade, essa na primeira cena, e depois, quando ele marcou o encontro com a menina e que ele fala: "Ah, ela estava vulnerável, aí quem sabe eu conseguiria ter um acesso a ela", né. Uhum. E aí ele diz que ali nas frases que ela retratou: "Não, só se eu tivesse muito desesperada". Então ali retrata, né, um pouco da questão da autoestima dele, da vulnerabilidade. Nas sessões com a psicóloga, fala um pouco da questão da autoestima, em que ele fica o tempo todo perguntando para a psicóloga: "Você me acha bonito? Uhum. Você", então, quer dizer, ele tem a necessidade da reafirmação, né, do acei da do de ser aceito. E o adolescente tem muito isso. Na verdade, todos temos, né? Enquanto ser humano, todos temos, mas a adolescência, que é um período tão incerto, com tantas inseguranças, ele precisa pertencer a um determinado grupo, ser popular. Então, acaba que fica mais vulnerável mesmo essa fase da vida, né? Sabe o que me chamou a atenção na série, dentre tantas coisas, foi a idade dele. Uhum, Eu confesso pra vocês que eu esperava alguém um pouquinho mais velho. Então, uhum. assim, ok que 13 anos, tá na adolescência, já tem ejaculação, já tem desejos e tudo Sim. mais, né? Já tá dentro daquele período ali que sente as vontades, as Desperta necessidades. sexualmente. Exatamente. Mas me chamou a atenção o quanto que, com 13 anos, ele já havia consumido tanta informação no entorno disso, Uhum, que é como se, assim, é como se ele tivesse, assim, antecipando ah,
assim, muita coisa. Não faz sentido pra vocês de que parece assim, ó, que a verdade. sexualidade tá antecipada, Sim. que essa ideia do sucesso já não tá mais no ensino médio, parece que assim, ó, ali no 6º e 7º ano nas escolas, esse assunto já tá fervendo entre os meninos e as meninas. Mas isso é fruto do meio, fruto da sociedade. Isso está inserido nas músicas, nas letras das músicas, isso está inserido no que vem no feed deles das redes sociais, Exato. isso está inserido nas coisas que eles procuram quando eles se trancam no quarto. Uhum. E isso não é uma coisa de hoje, isso já acontece há muito tempo, já é algo que é natural dentro desse período da adolescência. Porém, a diferença é que hoje antes ele trazia o mundo para dentro do quarto. Agora o mundo está dentro do quarto. Exato. Ele já está com o mundo dentro do quarto, né? Quando a gente era adolescente, a gente se trancava no quarto, quem nunca, né? A gente se trancava no quarto e a Sim. gente trazia os nossos amigos, conversava, ouvia um disco, vinil, né? O meu era É, fita cassete, eu tinha muita fita cassete. enfim, a gente trazia as coisas da nossa época para discutir, para conversar, para dar risada, para chorar. Uhum. Tudo a gente fazia no quarto, trancado também. E o que a gente tem hoje é um, um portal aberto para o que eles fazem, né? Mas E isso vem isso facilita a questão precoce, porque justamente. dentro E aí eu vou te dar um exemplo muito claro. Ontem eu estava conversando com 2 adolescentes, tá? E aí eles estavam trazendo, a gente estava conversando, batendo papo, não tinha nada. Mas ele estava batendo papo e eles falaram, aí eles, qual é a tua opinião assim? Por quê? Qual é a opinião sobre o quê? Não, é que tem um amigo nosso que tava numa festinha e ele tava gostando de uma menina e tal, eles iam ficar e eles de repente se beijaram. E aí o dente dela bateu no dente dele. Essa é a conversa deles. O dente dela bateu no dente. E aí ele parou de beijar e disse, pô, por que que tu não abre mais a boca? Falou assim, de uma forma de cobrança, assim, sabe? grosseira. Uhum. Grosseira. E aí eles queriam saber a minha opinião sobre isso, né? Porque eles estavam discutindo a forma como ele tinha se reportado à menina, que foi uma forma descortês, deselegante, né? E que não era o momento, era o momento de curtir, de se conhecer e de se aprender, né? Ali. E aí, ao mesmo tempo que eu estava vendo aqueles 2 adolescentes conversando comigo sobre uma coisa que eles defendiam que ele deveria ter sido cortês, elegante, né, deveria ter respeitado, né, conduzido de uma outra forma, eram os mesmos adolescentes que há 1 hora atrás eu estava numa reunião com a empresa de formatura e eles estavam lá listando os DJs que iriam tocar na formatura e tá, beleza, listaram os DJs. Eu não conheço DJ, né? Uhum. Muito menos, a gente não sabe quem Porque toca na eu formatura. muito menos? Por que eu muito menos? Eu conheço o DJ, sim. O Alok. E aí trouxeram o nome de 2 DJs, tá? E aí eu fui checar no Spotify esses caras. Uhum. E vocês não têm noção, assim, ó. Não é nem de ouvir, é só os títulos, assim, das músicas. De uma coisa, assim, sabe, tão vulgar, pornográfica e misógina. Uhum. Misógina. Então isso tá Tá. entranhado. Tá na cultura deles. Eles estão ouvindo essas coisas, eles estão consumindo esse conteúdo, e não é só por conta de um cara ou de um conteúdo que vem especificamente de um grupo. Tá vindo de todos os lados. É engraçado, né? Discute-se tanto sobre liberdade de expressão hoje, principalmente com relação às big techs, às redes sociais, mas eu particularmente eu entendo que a tua explicação foi fantástica quando tu diz que o desenvolvimento deles é até os 25. A gente precisa ter pessoas racionais do governo, pessoas racionais da sociedade que estabeleçam a ciência, Uhum. tragam a ciência para dentro da Perfeito. sala de discussão para delimitar os conteúdos que que os adolescentes vão ter acesso ao longo da sua vida adolescente, da sua vida jovem. É Uhum. necessário, extremamente necessário hoje. E o que a gente vê hoje, e aí a gente entra
talvez na discussão que o pai traz, né? A mãe que pergunta, pô, a gente devia ter feito mais, Uhum, né? Por que que a gente não fez mais? Por que que a uhum, gente não interferiu? E porque hoje é fácil, hoje tu tá com a tua esposa, com o teu filho, tu pega e uhum. dá tela para ele. Os adultos de hoje, eles querem mais espaços para que eles descansem e fiquem nas próprias telas do que efetivamente educar, cuidar e supervisionar o que passa na tela do filho. Exato. Esse ponto que você traz, e aí, Karina, assim, eh, há diversos textos e diversos comentários que trazem muito isso. O quanto que a cultura do homofóbica, misógina e outras, né, também étnicas, Uhum. raciais, religiosas, todo tipo de preconceito e ódio, o quanto Xe que elas são xenofobia acontece xenofobia, muito. Xenofobia. como que elas são alimentadas por diferentes frentes, né? Porque a Uhum. questão do personagem ali do Jamie Miller não é só uma, não, o assunto é muito complexo, o tema é muito complexo, porque envolve muitas frentes Exato. que são paralelas, outras que não estão sincronizadas, mas que foram formando a opinião dele, né? E Uhum. nisso acho que faz muito sentido o que o Rony traz, né? Tá Uhum. na música, tá na literatura, tá no vídeo, tá num game, Uhum. tá na. Tá... E, 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 e o jovem, de novo, né, passa a ser mais vulnerável nessa história É. toda, né? Por isso que eu acho que é tão importante a questão familiar, né? O que me impactou também bastante foi no final do filme esse cenário da culpabilização, né, dos pais, quando eu acho que passa todo aquele o início, assim, onde eles estão processando tudo, e aí é o último episódio que o pai e a mãe, eles sentam na cama e começam os dois a chorar, e o pai traz recordações da infância dele, né, sobre uma agressividade que ele vivenciava, eu imagino, e ele falando, né, eu tentei fazer diferente, né, com esse processo de culpabilização, porque a gente, enquanto pais, a gente sempre acaba trazendo pra gente, reflete o nosso papel, muitas vezes sente culpa por algumas das atitudes. Então, ele tentou realmente fazer diferente, mas ele tinha uns ímpetos de fúria. O pai tinha, não com o menino, né? Uhum. Mas ele tinha uns ímpetos quando ele pega a bicicleta, né? Ele tinha uns ímpetos, assim. Quando ele A joga a tinta, né? tinta na Quando van. ele joga tinta na van. Então, assim, a importância do papel da família, né? Porque, assim, a gente tá numa sociedade que tá eh, isso aí tá, né, no ambiente que a gente vive, é uma música, são os discursos de ódio, internet, eles estão na sociedade. E é importante então esse fortalecimento, essa conexão, né, com a família, com os filhos. Eu penso que os pais sim têm que controlar o uso do celular, o que o adolescente consome, né, porque daí fica assim: "Ai, eu vou pegar o celular do meu filho, eu vou invadir a privacidade do meu filho", mas a gente é responsável pelos nossos filhos, né. A lei já diz isso, até pelo menos até 18 anos a gente é responsável. Então assim, eh, e aí tudo é a forma como a gente vai fazer isso com o nosso filho. Se a gente tem uma boa conexão, que é construído desde a infância, né, momentos, Diálogos, diálogos, conversas. aham. Isso vai refletir lá na adolescência. Então o pai tem que ver as redes sociais dos filhos, quem que eles seguem, quem são os seguidores, quem são os influenciadores deles. Tem que ter, né, tem que ter essa aproximação, porque senão acaba que perde o controle, aí acaba que, meu Deus, né, fica muito Alguém tá distante. influenciando, né? Alguém tá Porque influenciando. assim, o jovem, ele precisa de um guia. Uhum, Ele tem essa necessidade, e isso exato. tá na natureza, né? Faz parte da ideia do cruzar esse período para adolescência. Alguém vai me guiar. Já foi a Uhum, música, já foi um artista, já foi uma estrutura cultural musical de uma época, né? Enfim, exato. já foi um esporte, né? Para muitos ainda é, né? Uhum. Mas uma referência sempre Tem tá que lá, ter. É. né? Então, se a família, ou se o grupo social básico em torno daquela família, daquela casa, daquele lar, enfim, se isso não está mais atuante, tá sendo substituído por outra Uhum. coisa que está no Exato, lugar. exato. E aí que os extremistas têm um campo aberto para Uhum. atuar. Exatamente. Porque o que acontece? Quando é criança, ela vive o mundo ali só da família, né? Quem Isso. são os heróis, né? É o pai,
a mãe, A a professora na escola professora, ali, né? Aquele ela grupo. vive a cultura A da família. tia, a avó. Com a adolescência, ele começa a frequentar outros grupos, né, sociais. Ele começa a sair, ele começa a frequentar a casa de uma namorada, de um amigo, ele começa a ter outros modelos, ele busca por outras referências, né? Eu sempre falo assim, tem o sentimento de pertencimento e de não pertencimento. Por exemplo, eu, Karina Filomeno, eu tenho a parte da minha família, Filomeno, que me torna com algumas características, valores, crenças que eu recebi da minha família. Mas na adolescência, ele busca a identidade dele. Então, ele começa a formar, por exemplo, eu, Karina, eu começo a formar a minha identidade própria, com as minhas características de Karina e não só de Filomeno, né? Então, na adolescência, ele está buscando essa identidade. É onde ele busca outras referências fora da família. E foi aí que começou a cultura incel, tá? Porque a Exatamente. cultura incel, há 30 anos atrás aproximadamente, quando ela surge, vocês acreditam que ela surge, na verdade, a partir de uma menina? Uhum. Tá? De uma menina, se eu não me engano, o nome dela é Alana, onde ela passa a publicar na época os fóruns, né? Que foram os primeiros ali, as primeiras redes sociais foram os fóruns, onde ela Uhum. passa a trazer ali essa ideia do celibato involuntário, né? De que ela não conseguia ter um romance, de ela não Uhum. conseguia ter a ideia de que ia ter, de fato, um namorado, viver a ideia Uhum. do romance juvenil, e aí ela passa a trazer as emoções para um fórum, e aí o fórum começa de uma forma muito legítima, que eram outros jovens com a mesma necessidade de pertencer a um grupo social com a mesma identidade, Uhum. e aí começam as conversas, só que, infelizmente, em determinado momento, esses fóruns passam a ser invadidos por pessoas que trazem daí o discurso do ódio, Uhum. tá? Porque o celibato involuntário, ele não é só uma pregação de ódio contra a mulher, onde o menino diz assim: ah, eu não tenho um relacionamento amoroso, eu não vou ter chance de ter uma atividade Sim. sexual, porque as mulheres não me oportunizam isso. É. Então, esse meu celibato não é um desejo meu, é delas, por isso eu vou as odiar. Mas não é só contra as Ele mulheres, é funciona mais contra como uma opressão, né? uma opressão. E é exato. contra, sabe, contra quem também? É contra, por exemplo, daí vem a homofobia, porque daí a mulher que não quer agir como mulher é menos uma mulher dentro da minha chance. Uhum. Então também vamos combater nesse Uhum. sentido. Mas é contra. E o que eu fiquei mais impressionado é contra também os rapazes que têm uma vida, vamos dizer, de protagonismo, de serem populares, de terem esses relacionamentos. Então, assim, é o ódio contra a mulher, é a homofobia, é contra os rapazes ditos bonitos, saudáveis, Uhum. elegantes, e grandões nas escolas, porque daí eles conseguem ou não. E aí a coisa tomou uma proporção tão grande que passa a ter, assim, inclusive, atos de heroísmo, né? Uhum. Covarde, né? Covardia, de agir contra esses grupos. Tanto é que as meninas bonitinhas, dentro da Uhum. ideia deles, são chamadas de Stacies. As Uhum. Stacies. Então toda a rainha do baile é Stacy. Não importa se o nome dela não é Stacy. Uhum. E os rapazes, os reis do baile, são chamados de Shads, os Shads. Uhum. Então todo rapaz protagonista é Shad e toda menina protagonista é Stacy. E aí temos que eliminar eles. Uhum. E aí isso vai ganhando uma proporção. E aí, quando você entra vulnerável num fórum desses, ou não consome esse tipo de informação, aquilo vai crescer se você já vem com todo, como já mencionado, família Uhum. não controla, não tem apoio Uhum. familiar, eu não tô inserido em nenhum grupo, não sou atleta, eu não tô no Uhum. clube disso, não tô no clube daquilo, não faço parte disso, não faço parte daquilo, não tô em nenhuma banda. Ou seja, será que a falta de espaços realmente presenciais, vívidos, para os jovens também não ajuda? Uhum. Né? Sim, com Espaços, eu digo, certeza. desportivos, Com culturais, certeza. musicais, Uhum. De e- qualidade, de né? qualidade, onde ele De possa. Não, eu vou lá porque qualidade. eu vou tocar na banda. Não, eu Aham. vou lá porque eu vou pintar. Eu vou lá porque eu vou no teatro. Eu vou lá Exato. porque eu vou. São importantíssimos desde que isso seja feito de uma forma harmoniosa com a família. Porque Exato. aí me chama a atenção 2 momentos da série. Quando existe esse processo de culpabilização dos pais, eles listam uma série de situações, mas tem uma situação que é citada 2 vezes na série, A do no futebol? início e no final, que é a do futebol. Uhum. Quando Uhum. ele tenta fazer o Quando ele filho tenta fazer o filho ser um ser um atleta. atleta e o filho é alvo de chacota e ele dá as costas, ele Sim, ele vira o reprova, rosto, né? Ele ele faz um. reprova. Uhum. Mas vocês viram por que ele diz que reprova?
que foi que foi assim, pra mim, gente, assim, foi uma coisa assim, então, de novo, um soco no estômago. O quanto que a gente tem que tomar cuidado. Ele disse que olhava pro lado quando o filho errava as reações Uhum. esportivas ali, né? O passe, o chute, enfim, qualquer que Que foi fosse. a mesma postura que ele teve quando ele viu o vídeo, É, Exatamente. né? ele vira. Uhum, E quando o filho tenta, pai, ele faz a uhum, mesma coisa, né? uhum, Ele... uhum. E ali ele disse que era uma vergonha, ele queria evitar a vergonha do Vergonha, filho, né? exato. Mas a vergonha acho que era de si mesmo, né? Uhum, Que loucura, né? exatamente, é. Por isso que essa conexão, esse vínculo é tão importante, né? E eu falei no início do nosso episódio que eu não sabia, né, o que que era, e eu fui procurar. E eu acho que isso é muito importante numa relação por uma conexão, né? De ser verdadeiro. No sentido assim, porque muitas vezes o pai, ele, numa postura de achar ali que é superior, que tem a questão da autoridade, do respeito, né? Ele às vezes também não quer se mostrar vulnerável ao filho. E eu acho que esse distanciamento muitas vezes pode acontecer por isso, né? De ter, sei lá, a vergonha de falar, filho, eu não sei o que que é isso, me ensina, porque a gente estava falando no início a questão do distanciamento, da linguagem dos adolescentes que a gente não acompanha, né? Então, de chegar para o filho e perguntar o que que é isso, me ensina, que foi o episódio em que o filho do policial. Chama o policial quase numa salinha Exato. escondida. E ele falou: "Pai, tu não estás entendendo. O caso não tá andando porque tu não estás entendendo". Ele não estava ciente da cultura do adolescente. Então, ok, a gente é pai, eles têm que ter respeito, tem, né, uma questão de papéis, a gente enquanto pais, mas não é só porque a gente é pai que a gente, tem que ser o detentor do conhecimento, que a gente porque isso nos torna inacessível. Né, então, de chegar para o filho e também aprender com o filho. Eu aprendo diariamente com os adolescentes nas escolas, às vezes eu não sei, eu vou lá, eu pergunto, de não ter vergonha, né, de: "Olha só, como é que é isso para ti? O que que é? Me fala um pouco mais sobre isso". "Ah, eu não sei", quando eles vêm, quando eles Até porque a linguagem deles é extremamente hiperbólica, né? É uma Uhum. linguagem hiperbólica, é uma linguagem usando De semiótica. internet, né, É. emoji, eles não conseguem mais escrever, então as palavras são tudo reduzidas, é uma linguagem de internet. E uma foto, o que me apavora é que uma foto, ela pode dizer tanta coisa Uhum, que se eu mandar pra você uma foto uhum, desse momento, você exato. já sabe o que significa e aí já começa uma confusão tamanho do mundo por causa de uma foto. Os corações, lembra das As cores cores É, dos das cores dos corações. corações. Eu fiquei chocada, eu falei: "Meu Deus". E a gente manda coração sem nem saber das cores. Ah, eu vou continuar mandando coração, só pra deixar bem claro, né? Em vermelho, Né? Não, né? meu coração é vermelho. E é vermelho, sabe por quê que inclusive meu coração é vermelho? Mas, né, o meu lado de cá nunca é azul. Aham. Mas assim, tem uma parte ali da série, gente, que eu olhei assim e digo, caraca, velho, eu não vi ninguém comentar ainda. Hum, Assim, pequenos comentários, mas sabe uhum. quando você percebe assim, ó, ninguém tá querendo tocar nesse assunto pra evitar? Polêmica! Ninguém quer tocar nesse assunto. E eu vi muita gente indo por outras áreas, sabe? Por É. outros discursos. O Léo Framen publicou um vídeo bem considerável, né? Trazendo para os pais uma reflexão, né? Não vamos culpar, né? A menina, por exemplo, a menina sofria algo semelhante, né? Só que dentro de um outro contexto, Uhum, mas ela não agiu dessa forma, né? E, uhum. enfim, outros especialistas, outros educadores, outros profissionais vieram com outros com outras pegadas. Mas me decepcionou o papel dos professores na Da escola. escola, né. Eu olhei aquilo e digo, Eu também. gente do céu, o diretor parecia assim, mais perdido Uhum, do que o próprio policial. uhum, Porque o policial, embora não soubesse entender o universo daquela sim, comunicação, papel da escola. ele já estava com toda a investigação, já sabia tudo que tinha acontecido, já estava tudo pronto, tá? Tudo bem, só precisava entender se os outros qual era a participação dos outros 2 meninos. Uhum, Por isso que ele vai até a escola para poder buscar mais essa informação. Mas quando aquele, acho que é o segundo episódio, que é quase todo dentro da escola, uhum, aquilo me deixou envergonhado uhum, por trabalhar com educação. uhum, Porque o diretor, a coordenadora, a professora que os acompanha, que é da educação infantil, os demais professores, assim, gente, parece que eles estão assim, ó, vencidos uhum. completamente.
Eu senti um ar de derrota naquilo. Não ficou claro isso pra vocês? Sim. Ali a escola é bem isso, assim, eu acho que não entrou muito em discussão, porque com certeza ia gerar polêmica, né? Mas toda a estrutura da escola é. A liderança dos que deveriam ser os cuidadores. Exato, exato. Eles tinham dificuldade de, Eles, de eles fazer não, uma eles, regência de sala, gente. Uhum. Não ficou claro que eles tinham. E assim, ó, a regência da sala, a regência da turma, É. a condução. O único momento que eles conseguem fazer uma ação é quando alguém vai lá e aperta o botão de emergência e eles têm que sair. Uhum. Aí é o único momento que existe uma ideia de organização. de coletividade, de guia. Fica claro ali na condução que não há autoridade da escola perante os alunos, os adolescentes, né? Não existe. Quando eles tentam impor uma autoridade, eles desistem na segunda tentativa, eles deixam as coisas acontecerem e fica por aquilo mesmo, ou seja, não há uma aplicação de um regimento, de regras, e nem uma condução para uma orientação psicopedagógica que possa ali trazer a realidade para aquele aluno. Os alunos debocham dos profissionais que estão na escola, O tempo todo. o tempo todo. Quando vem aquela professora da educação infantil, ensino fundamental 1, para fazer uma ajuda com aquela outra aluna, Uhum. e aquela aluna debocha por ela ser uma professora de nível que dá aula para um nível de uma faixa etária Menor que ela. Enfim, a escola como um todo, ela é uma instituição falida ali, né? Ali tem uma lição clara e uma mensagem de que a escola é um fator fundamental para o meio do adolescente, para o meio do jovem, para o meio do que ele forma, para o meio do que ele se porta, para o meio de que ele adquire uma cultura de valores na escola também, não é? Por conta da autoridade que se firma na instituição. A escola hoje, ela tem um papel muito mais importante, muito mais voltado para isso do que antigamente. Por que que ela tem? Porque hoje tu tens o advento de inteligência artificial, tu tens o advento muito por conta da pandemia das videoaulas, tu tem o advento da Khan Academy, e por aí tu tira uma série de plataformas que te ensinam muito mais facilmente. Hoje tu tem acesso ao ensino muito tranquilamente, de uma forma muito rápida e muito, diria até eficaz em muitos pontos. E as escolas, né, hoje, para um aluno, para um professor dentro de sala de aula, ele tem que ser mais mágico, tem que ser mais conhecedor e tem que ser mais interessante do que a figurinha que aparece na internet para o aluno, para ele poder prender e engajar o aluno ali e dar a devida atenção. Se ele não tiver o suporte de uma coordenação forte, de uma direção forte, que tem valores estabelecidos naquele estabelecimento, que abracem o professor e garantam que ele possa dar a sua melhor aula lá na condição dele, você perde a escola. Mas a escola, naquele contexto, tá perdida. Sim, é a mensagem que passa. Passa porque a né? escola ali se que perdeu. é a escola falida naquele Aquele contexto. contexto, sim. Só que o que eu quero dizer é o seguinte, em função desse advento de você hoje ter a questão pedagógica muito mais facilmente, as escolas, o futuro das escolas é interação social. Uhum. É interação social, por quê? O aluno, ele vai para casa, ele se tranca no quarto. Ele vai consumir tela. Ele vai para outro lugar, ele vai consumir tela. Ele fala... eu estava vendo um vídeo do Karnal esses dias, ele estava falando que ele estava passando férias em Florianópolis e tal, ele estava com o sobrinho estava com a namorada, os dois estavam no sofá namorando, o namoro deles era o sobrinho no celular dele e a sobrinha no celular dela. Esse era o namoro. E aí, o que acontece é o seguinte... os adolescentes, os jovens e as crianças principalmente, elas chegam na escola sem interação social, porque elas chegam muito novas e hoje você tem, por conta de segurança, por conta de estrutura de grandes cidades, você não tem mais aquela coisa de bairro, de você deixar o seu filho sair, de ele brincar na pracinha, por exemplo. Uhum. E ele vai para a escola sem saber correr, sem saber pular, sem ter coordenação motora e principalmente sem interação social. A escola passa a ter uma importância e uma responsabilidade gigantesca perante os seus alunos com relação à formação de interação e de relacionamentos sociais desses alunos. Mas aí, Karina, nesse contexto que o Rony traz, falta o preparo para quem? Para a Pra escola? toda a equipe. Porque De naquele momento, por exemplo, que o educadores. filho do policial é pressionado por um colega para passar o dinheiro,
O Uhum, professor passa, repreende e diz assim: o que que você quer o dinheiro dele que tá com a barriga cheia? uhum, E continua. uhum. Como E fica por se. aquilo. E fica E por fica por aquilo. aquilo. Não Exato. faz sentido. Uhum, com certeza. É, com certeza precisa, né, desse melhor aprimoramento da parte toda educacional, né? Eu concordo que a questão da socialização é um grande papel hoje da escola. A gente sentiu isso muito até na pandemia, né? E eu acho que as crianças voltaram, os adolescentes, enfim, voltaram com essa dificuldade maior ainda, né? Hoje o mundo é muito individualista, é bem isso. A gente não frequenta mais clubes sociais, a gente não brinca mais na rua, os nossos filhos não brincam mais na rua. Tá cada vez mais as pessoas, os condomínios são tudo condomínios clubes, né? Onde tá cada vez as pessoas mais fechadas nas suas casas, correndo atrás, claro, do sustento, sem querer fazer juízo de valor de sustentar a sua família, ausência. E aí acaba realmente, às vezes, indo pra escola o quê? Pra socializar, mas muitas vezes eles não sabem, né, eles vão ter que aprender a socializar, aprende a socializar dentro da escola, e aí se já não tem uma gestão também para administrar os conflitos dentro de uma escola, porque ele tá ali, ele tá inserido num grupo, onde ele vai se socializar, onde vai ter conflito. E alguém vai ter que mediar esses É. conflitos. Um adulto Bem preparado. bem preparado, né, que vai ter que fazer essa gestão de Sentar com conflitos. fulano, sentar com ciclano, vem cá, meus Uhum. amores, o que que foi que aconteceu? Ter Exatamente. tempo pra isso, ter paciência pra isso, ter Exatamente. habilitação pra isso, né? Exatamente. Porque isso requer um preparo realmente assim, que hoje, honestamente, nossas instituições que as preparam não estão conseguindo. Exatamente. O currículo Aham. não prevê isso, Não não trabalha prevê. isso. É. Aí tem que ter uma escuta ativa, tem que ter um acolhimento. E aí a gente às vezes vê próprios educadores, né, entrando nesse discurso, né, de ódio, da misoginia. E aí, né? E aí, dentro de casa, dentro da sociedade, dentro da escola. Esse retrato da escola falida, nesse contexto da série, é um retrato da sociedade falida e da família falida. Exato. Né? Porque assim, quando meu filho vai pra escola e ele não respeita a autoridade do professor, tô Uhum. falando autoridade de cátedra, tô falando autoridade de Uhum. segurança. Alguém tem que guiar, Uhum. enfim. Autoridade de um adulto, de né? Que tá adulto. ali. Eu Eu quando. tenho um adulto, eu tenho que. É, Se eu sou. Eu vou te chamar de senhor, se você. Eu vou te respeitar, perfeito. eu vou ter uma postura de respeito com relação ao que tu vai me se relacionar comigo. Eu vou viajar, por exemplo, sei lá, vou pegar, tenho um determinado compromisso, vou fazer uma viagem aérea. Vou chegar lá, vai ter 3 ou 4 pessoas da equipe de bordo lá, né? E a Uhum. equipe que faz toda a segurança do voo, a acomodação dos passageiros e tudo mais. E eu vou ter que ser guiado por essa pessoa, Sim. alguém. Agora, você vê, por exemplo, um retrato da banalidade da própria sociedade em relação ao respeito à autoridade, o que está acontecendo nos voos. Uhum. As pessoas estão brigando por quem vai sentar na janela. E se você não ceder a janela, você é um escroto, você é isso, você é aquilo. Então, você vê, assim, que as pessoas não estão respeitando espaços. Se eu comprei e tudo bem, eu talvez ceder a minha janela para uma criança ou não Uhum. ceder e tudo mais, mas não importa, gente. Eu o comprei, Exato. eu tive a oportunidade, ou simplesmente como as companhias aéreas estão fazendo, por sorteio, se você não compra, né, o seu assento é sorteado e você pode cair. Eu sempre tenho azar, eu sempre fico lá na última poltrona, perto do banheiro, e que não. Azar é poltrona do meio. Também, Isso é a azar. das asas, né? Não, mas eu fico no meio e na última que não dobra ainda, né? Que não reclina, porque fica bem na paredezinha do. Mas Uhum. sempre. Mas enfim, aí o que Ah, acontece? tu já é cliente black. Não sou Tu não. já entra Já fui. no VIP. Mas assim, o que acontece é muito isso. Você vê assim, ó, não respeita a autoridade da comissária, né, de Uhum. bordo, do comissário, do cidadão que faz o check-in ali, onde você vai despachar a bagagem. A lei tá clara. A A lei tá fila, clara. né? A A hora lei do embarque, o pessoal não respeita a fila não de respeita a embarque, fila. cara. Pô, se você quer despachar sua mala com folga, com agilidade, chega bem antes. Agora você chega em cima do horário, no finalzinho do quase o check-in já tá finalizando. Tá certo? Aí você quer ser atendido, você quer empurrar. Aí já tá claro, ó, a mala é X quilos, a mala é X tamanho, e as pessoas querem empurrar Jeitinho. exato, aquela O coisa jeitinho toda. brasileiro. Mas quem é que tá ali? Às vezes é uma criança que tá ali te observando. Sim. É o teu filho, o teu sobrinho, o teu neto, Uhum. ou a criança da outra família que tá observando, certo? Sim. Então a gente vê assim uma sociedade
brigando o tempo todo e desrespeitando a- assim, a simples autoridade de qualquer situação. Uhum, exato. E começa na escola, né? Ele não vai respeitar o professor. Não vai respeitar o inspetor de corredor, Uhum. da guarita. E o pior é que às vezes ele tem todo um suporte da família pra isso, né? Na grande maioria das vezes, né? De não respeitar, né? E Então, aí que a coisa piora, né? por isso que a coisa é macro, né? Essa questão da misoginia e desses relacionamentos homoafetivos na adolescência, Karina, tem muito assim de o adolescente querer ir para uma vitrine para mostrar algo, né, de conquista ou enfim, de algo que ele tenha que sempre expor na situação dele para criar a popularidade dele, fica mais suscetível a isso. É algo que realmente isso a gente vê nas escolas, de eles terem essa necessidade de mostrar, né? Tem uma piada do. Eu tô vendo muito vídeo do Karnal, cara. Assim, um cara que tá. Sim, tá te guiando. E eu gosto muito dele. Eu acho um cara muito eloquente, assim, é, é, muito claro nas ideias dele. E ele trata disso, dessas relações homoafetivas, e ele fala que tem uma piada aqui. Um avião, né, cai numa ilha e quem sobrevive é um cara, um homem, e uma. Aí ele cita a Brooke Shields. A gente conhece a Brooke Shields, né? Talvez a maioria do nosso eleitorado aí Uhum. não conheça. Mas a Brooke Shields era uma atriz muito bonita, famosa, né? E na ilha eles só estão os dois isolados, e aí eles, enfim, né? Eles começam a se relacionar e em determinado momento ele fica com ela, né? Eles se relacionam amorosamente, Uhum. sexualmente e sexualmente. E aí ele começa assim, eu tenho uma fantasia, tenho uma fantasia. E ela, qual é? Se veste de homem. E aí ela se veste de homem e ele vai dar a volta na ilha correndo assim. Dá a volta na ilha correndo, chega nela e fala assim, cara, tu não sabe o que eu tô pegando. Daquela necessidade de ter que contar pro Uhum. meio Uhum. dele Uhum. de que ele tem aquela conquista para talvez despertar ali um desejo contrário de eu tenho, você não tem, Uhum. ou de inveja para se autoafirmar enquanto heterossexual ou enquanto Uhum. homem, ou seja lá o que for. Ou seja, algo que fica muito mais fácil, muito mais suscetível num grupo de adolescentes, eu creio, né? Sim, com certeza. Eu acho que é quase que uma pressão, assim, de um ritual, sabe? E que eu acho que os adolescentes vivem isso, assim, aí, o que é complicado, assim, essa desconexão que eles têm com eles mesmos, que eles estão se conhecendo, eles estão, né, eles estão ali naquele processo de criar a identidade deles, se conhecerem quem eles são enquanto pessoas, os valores, os gostos, as preferências. E aí tem toda essa cultura que eu acho que é quase que um ritual mesmo, assim, para ser aceito, né, na sociedade. E eu acho que isso gera muito conflito para eles. Eu percebo que isso gera muito conflito, porque eles têm que se reafirmar num grupo social que eles estão inseridos e talvez, sei lá, ter atitudes, fazer coisas que eles não sei se gostariam, mas necessitam. Então é Até muito porque complicado. os patamares estão muito elevados, né? Exato. Então, assim, para você, por exemplo, hoje alcançar determinados patamares, determinadas escolas, final de semana, se você não tiver uma foto de iate, você Uhum. aqui cara, nossa região, Balneário, Itapema, Porto Belo, Bombinhas, Florianópolis, se você passar um final de semana aí do verão e não tiver uma foto num iate, numa lanche, em determinados lugares, etc e tal, você não é uma pessoa que pertence àquele clube. E o engraçado é que essa Então, exposição é uma exposição, de certa forma, grosseira e grave, né? Porque eles expõem isso numa situação que. Como é que eu vou. Qual é a palavra que me falta agora? São agressivos, na verdade, Agressivo, né, nesse tipo pensei de nisso. exposição, Uhum. né? E que a pessoa que vê se sente oprimida Uhum. e muitas vezes busca
saídas que não são legais para que Não, possa se colocar dentro desse mesmo vai patamar. fazer Mas um ingênuo vai fazer uma montagem de uma foto botando ele num iate e depois vai virar chacota da turma. Ou seja, ele vai tentar fazer com que ele, né? ele vai burlar, É. né? A forma como ele vai burlar, se ele vai burlar fazendo uma montagem ou se ele vai burlar a lei tentando entrar em algum lugar para fazer algo ou cometendo algum tipo de ilícito para fazer algo, é já a forma errada, porque aquilo vem de uma forma agressiva que se ele não tiver aquilo Uhum. na vida dele, ele não vai ser vencedor, ele não vai ser digno, ele não vai ser um cara de sucesso, ele não vai ser o cara que, enfim, né, influencia pessoas. E, cara, Mas isso que tu fala e o que a Karina corrobora é um dos pilares da machosfera. A machosfera, ela é uma estrutura de ideia de guerreiros, né? Uhum. Então, assim, a ideia é que nós somos os caçadores, né? As mulheres são as caças e eu tenho que trazer... Como é que é representado, por exemplo, nas cabanas americanas, a sala do caçador, né? Em filmes e séries, né? com as cabeças dos animais. Uhum. Exatamente. Então, na machosfera é igual. Se você não conseguir trazer para frente, né, a tua conquista, o teu troféu, ela não tem a mesma validade, Uhum. né? Então, isso é muito perigoso, porque o que está acontecendo? Hoje você tem uma série de adolescentes e pré-adolescentes influenciando os seus pares românticos a compartilhar nudes. Uhum. E não com o objetivo de gerar, talvez, uma situação íntima, e aqui eu não vou julgar se funciona ou não funciona, se é bom ou ruim. Tô falando com a questão de levar isso a terceiros. De troféu, De né? Troféu. de Uhum. mostrar, olha o que eu consegui fazer, olha o que ela mostrou, olha o que ela Uhum. mandou, olha essa cena, olha esse vídeo, olha isso, olha aquilo, né? Uhum. E isso tem destruído a vida de muitas meninas e até Foi a suicídios, né? questão do 13 Razões, né? Do Sim. 13 Reasons Why. É, Né? que é outra série fantástica. O pessoal tem que assistir. Se assistiu Adolescência, já assiste essa na sequência para tomar outro baque já, Uhum. tomar outro soco no estômago e pensar a respeito. Por uma questão de reflexão mesmo, né? Assim, quando você vai pesquisando e você vai observando, assim, a maneira como a sociedade está tratando esses assuntos, e especialmente a questão da exploração do corpo, seja ele masculino ou feminino, mas muito mais o feminino, juvenil. eh, a Polícia Federal, alguns anos atrás, conseguiu desmontar em Curitiba uma rede de exploração de imagens de exposição feminina juvenil com uniformes de escola. A coleção era Uhum. meninas das principais escolas de Curitiba trazendo uma exposição, vamos dizer assim, né, vamos dizer, mais quente do corpo feminino, mas tinha que ter um item da escola, né? E a coleção era essa. E havia um consumo gigantesco desse tipo de conteúdo. E quem consumia? Você acha que era uma pessoa de baixa renda? Você acha que era uma pessoa sem educação que consumia? Não. Quem é que compra esse tipo de informação? Quem é que consome? Né? Eu lembro de uma cena que foi me contada uma vez, de um grupo de empresários É aqui o que é o perfil, homem branco, né, da faixa Uhum. etária aí dos seus 35, 65, Então, aí o que acontece? conservador na maioria das vezes. Então, um grupo de cidadãos aí da cidade jogando o seu society, seu futebol, o seu momento, né? E aí os estavam lá mostrando o vídeo e tudo mais, né? Existem jovens, né? E aí, de novo, não estou fazendo julgamento de valor, universitárias que são meninas, né? Moças, né? De luxo, né? Acompanhantes de Uhum. luxo. E aí, numa dessas, o cara tava mostrando terminou o jogo, tá lá, né, todo aquele momento másculo, todo mundo suado e tal, e mostrando o vídeo de uma determinada moça e todo mundo, né, aquela coisa toda e tal. E aí chega lá o cidadão pra olhar, né, quem era? A filha dele, universitária, né, fazendo isso. Aí eu te pergunto, ele ficou chocado. Mas e se não fosse a filha dele? Uhum. Vale com a filha dos outros? Vale a sobrinha dos outros? Vale a neta dos outros? Vale a filha do amigo? Vale a filha do vizinho? Vale a filha de não sei quem? Mas ficou chocado porque era minha filha? Ou seja,
eles consumiam essa informação. Sim. Então é hipocrisia quando É. você olha e diz assim, ó, "Ah, meu Deus, é a minha filha. Mas a filha do outro, se não fosse, eu poderia assistir, até compartilhar, até tentaria pegar o telefone dela. Uhum. Então, é muita podridão, porque quem consome esse tipo de informação, quem nutre essa indústria, não são pessoas criminosas, que eu quero dizer criminosas no sentido de Sim. que vivem do crime, Uhum. tá? São empresários, Uhum. são profissionais aqui que eu não vou citar, senão parece que eu tô citando determinados grupos, mas Sim. são profissionais de todas as esferas que você imaginar. Até professores, se Uhum. você bobear. Até Ah, com certeza. policiais, se você bobear. Advogados, embargadores, médicos, juristas, etc, etc, etc. Quando você vai olhar, e aí muitas investigações não vão para frente em função dessas pessoas. Por causa da importância delas na sociedade, do sobrenome delas, dos cargos que elas exercem. Mas são essas criaturas. E aí vem um dado perigoso. Na série, por exemplo, né, o Elon Musk, ele traz uma das poucas citações dele em relação à série, ele tenta dar cor à criminalidade. Uhum. Porque a série, ela é baseada, não é baseada em fatos reais, ela é simplesmente uma ficção. Não existe o Jamie Miller de Uhum. verdade. Inclusive aquele menino que, né, por favor, né, que toda a indústria cinematográfica realmente olhe para aquele menino e Sim. explore todo o O potencial potencial dele, dele. porque ele foi fantástico. Saudavelmente. 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 Saudavelmente, né? Mas que dê oportunidades porque ele vai muito mais além. Ele foi Uhum. fantástico. Mas não existe o Jamie Miller. Não existe. Sim. Simplesmente não existe. Naturalmente que quem faz... São dois, né, roteiristas, né? Uhum. Quem faz a pesquisa para montar um roteiro desses se baseia em fatos reais, faz pesquisa de campo e tudo mais. Só que daí o Elon Musk faz o quê? Ele vai lá e tenta dar cor, trazendo uma situação real e fazendo a associação de que é baseado em tal situação, em tal extrato social, em tal cor de pele e tudo mais. Uhum. E é muito perigoso isso, porque isso leva à ideia de que existe apenas um grupo, ou enfim, né, Uhum. ou pessoas só desse bairro, ou pessoas só dessa cor de pele, ou pessoas só dessa situação social, são as que fazem isso. Quando você vai olhar, você vai encontrar situações de todos os aspectos, né? E, de novo, o discurso de ódio ganha repercussão nisso. Porque o Elon Musk, ele tem uma plataforma para poder gerar muita influência. Sim. Karina, a gente viu muito da culpabilização dos pais ali, eles se culpando, perguntando o que eles poderiam fazer. Vamos inverter a situação agora. O que um pai, uma mãe em casa hoje pode fazer para perceber os sinais dos seus filhos quando há algo errado e como que ele pode também, em outro sentido, já atuar na sua educação, na educação dos seus filhos, de uma forma assertiva, de uma forma positiva? Então, é complexo, né? Mas eu acredito que é uma construção, né? É uma construção da vida toda, que inicia na infância. Então, uma coisa é modelo, né? Ter atitudes coerentes com o que a gente prega, com o que a gente pensa. Então, é como a gente estava falando a questão lá no aeroporto. Se o pai vai ter uma atitude de desrespeitar, de desrespeito, a criança tá ali, ela tá vendo. É claro, a gente passa por situações de estresse, né, gente? A gente é ser humano, a gente tem falhas. Mas primeira questão, eu acho que é o modelo e um acompanhamento desde criança, né? Criar momentos de tempo de qualidade. Eu sei que a nossa vida hoje tá muito corrida, mas assim, que tenham alguns momentos mesmo que poucos, mas que tenha qualidade, que tenha conexão, que tenha vínculo, que o pai consiga acessar, que consiga ter um pouco também, como eu falei assim, até de humildade, né? Eu sei que ele tem uma questão de que é pai, tem os seus papéis de pai, eu não tô dizendo que tem que ser amigo, que tem que ser não, mas assim, que também mostre que não conhece, que por quê? Que saia de uma posição muito hierárquica, muito distante, né, que tenha uma construção desde a infância, que realmente fique atento aos pequenos detalhes. Eu sei que às vezes passa, né,
Isso retratou no início do filme. A primeira cena do filme é o policial dentro do carro com, com a inspetora, eu acho, e que a criança não, e que o filho dele não quer ir para a escola. Ele disse que tá com dor Que ele tá com dor de barriga, Isso, aham. né? Então, assim, ali já era também um sinal. Então, esses pequenos sinais, eles são importantes. E a criança retrata pra gente, a criança traz, o adolescente traz, e muitas vezes a gente. Não é nada, ignora pela correria. Então, e na questão do sentimento de culpa também, de a gente também entender que a gente é ser humano, a gente vai ter erro, a gente vai errar. Né? Enquanto pai, enquanto a gente vai errar, e aí a gente tem que saber gerenciar melhor esse nosso erro, porque perfeição não existe, né? A gente também tem falhas enquanto pai, enquanto educador, enquanto ser humano. Então, o mais importante é essa conexão. E quando a gente tem essa conexão, quando a gente tem falhas também, essa vulnerabilidade que eu falo, a gente chegar pro filho e falar, não, me ensina, me mostra. Fala também a respeito das nossas falhas, né? E do nosso processo de culpa. Então, assim, eu acho que principalmente é o vínculo. O vínculo e o diálogo. E esses laços se constroem só com o tempo. E as Com o pessoas estão tempo. sem tempo. Exato. Elas vão ter que abrir mão de alguma coisa. Elas vão ter que dar prioridade a alguma coisa. Elas vão Uhum. ter que definir. Uhum. Por exemplo, hoje você me fez uma proposta aqui, antes de nós começarmos a gravar, onde você me trouxe prioridades. Uhum. Você deixou claro, olha, nós temos um compromisso comercial, compromisso também de respeito aos convidados que passarão por aqui hoje, compromisso com a agenda, compromisso com os profissionais todos envolvidos nessa produção, mas você me trouxe situações de prioridade. Você trouxe algo que para você tem muito valor. Então, assim, mas quantas pessoas têm coragem de fazer isso Uhum. nas empresas hoje? Uhum. Pouquíssimas. Hã? De Uhum. chegar e dizer, olha, é o seguinte, eu sei que tem tudo isso pra fazer, eu vou fazer, eu vou entregar. Se não entregar tudo, amanhã eu entrego, mas hoje eu tenho alguma coisa e eu tô saindo e tchau. Por quê? Porque daí se você é mãe e Uhum. precisa ir fazer alguma coisa pro seu filho, então você não é uma boa profissional. Uhum. Se você é pai, pior ainda, né? Como é que, né, a sociedade dá a ideia de que o homem pode chegar em casa a hora que quiser, fazer o que quiser, etc e tal, mas ele não pode ser um pai efetivo, ele não pode ser um pai participante, ele não pode sair mais cedo, pegar o filho na escola porque o filho não tá bem, Uhum. né? Então ele tem que dar 1000 explicações na sua empresa, no seu negócio, enfim, lá nos seus afazeres. Então existe uma pressão social em cima dos pais também. Porque o pai e a mãe, dentro do meio corporativo, não pode ser pai e mãe. Exato. Né? E aí o que acontece? Esse diálogo que nós tivemos antes de começar aqui, porque nós estamos entre amigos. Agora, se a gente tá numa empresa onde a gente realmente tem que prestar. Produtividade, né? Metas. Cara, dane-se a família, É. dane-se a mãe no hospital, dane-se Uhum. filho, dane-se isso, dane-se aquilo, a gente pega essa é a questão. A coragem que tá faltando para as famílias realmente assumirem seu principal papel. E isso tem que acontecer, porque vende-se também para os pais a ideia do sucesso monetário, da Sim. conquista material, né? E tudo mais. Então, se você traz para a sociedade assim, olha, hoje eu não vou participar porque tem prioridade na minha família, né? Então, cara, você causa um caos impacto, entre teus amigos Uhum. quando você traz uma situação dessas. Uhum. Ô, Anderson, e a escola? Como que a escola tem que estar atenta ou se posicionar com relação ao seu corpo discente, que não é pequeno muitas vezes, mas que também precisa estar atento? Eu vejo aquilo que a gente conversou ali com a Karine naquele momento, né? Compartilhando depois, a Karine me ajuda também, mas assim, eu estive conversando com algumas pessoas essa semana, conversei com muito diretor de escola, muitos coordenadores. Tive, assim, até o dia de hoje, praticamente meus 3 dias da semana, foram quase que, assim, eu devo ter falado com 20, por exemplo, diretores coordenadores num dia, né? E assim, inclusive tive a oportunidade de visitar um amigo, há muito tempo que eu não via, que é o Luiz Henrique, né, coordenador lá no Colégio Catarinense. Estive lá presencialmente, batendo papo com ele também, e tantas outras pessoas. A gente percebe que a liderança, em boa parte das escolas, está fragilizada. Liderança mesmo, de fato, não nominal. Uhum. Né? Não assim, eu sou diretor, eu sou Por conta de coordenador. saúde mental, tu diz? Saúde mental, os bons diretores, bons coordenadores estão exaustos, estão cansados, Uhum. tá? Porque, assim, você precisa hoje de um background muito forte
para poder te ajudar a realmente ser líder dentro de uma escola, em que muitas vezes, e eu vi disso em uma situação que eu gostaria de tratar depois no nosso outro episódio, que disse assim para mim uma diretora, disse, Anderson, assim, ó, eu não sei mais o que fazer. Porque os pais chegam aqui como se tivesse, assim, ó, defendendo uma crise humanitária do que foi tratado com o filho ontem na escola. Uhum. A mãe ou o pai chega hoje ou amanhã. Parece, assim, que foi violado um direito humano humanitário, desculpa a redundância, mas um negócio, assim, tipo, Uhum. bizarro. Uma máxima. E aí depois a gente vai olhar, o pai tem que pedir desculpa porque o filho estava mentindo Uhum. e não foi nada daquilo que chegou em casa. Ou seja, os pais não conseguem se controlar mais. E Anderson, quem tá na linha de frente, quem tá ali no portão, quem tá ali na secretaria, quem tá na Uhum. coordenação, não aguenta mais essas loucuras, essas bizarrices emocionais que os pais estão esse é o cometendo. ponto. O ponto é justamente esse. A escola, ela tem uma metodologia, uma proposta e valores que ela precisa cultivar e passar. Os pais precisam educar pelo exemplo, precisam ter o espaço útil nas suas agendas para que eles possam estar de fato com seus filhos, curtindo seus momentos. Em algum dos momentos da rotina do filho, ou o filho está na escola, ou o filho está em casa. Se não houver um trabalho em Uhum. conjunto dos pais com as escolas, se não houver um discurso uníssono de valorização de ambos, a escola valorizando os pais valorizando e chancelando o trabalho da escola, A já era, coisa se perde. já era. Mas eu acho, Rony e Karina, que as famílias não querem o valor da escola. Elas querem que a escola simplesmente cumpra o seu papel de Exato. formar o filho dentro da legislação vigente. Mas não É. querem assim, ó, eu passo a desconfiar de que nem sempre uma família que coloca um filho em determinada escola de determinada metodologia, ideologia ou confissão realmente quer aqueles valores. Só que é o seguinte, ó, me entrega meu filho no final desse período escolar, me dá o certificado ó, e não quero mais nada. Eu não sei se as famílias estão dispostas a de verdade dizer o seguinte, não, Viver, né? A vida da É escola. por isso que aparecem essas séries que chocam tanto. Uhum. Porque a gente vê claramente os papéis de cada um ali não sendo efetivamente feitos da melhor forma. Tu Não é? lembra do episódio do Evandro, Evandro Schitz? Uhum. Que ele disse que um pai foi lá pra conversar foi na escola pra conversar com o Evandro, psicólogo, Uhum. né? Uhum. A respeito de uma determinada situação do filho. E quando bateu o sinal, ficou apavorado porque ele não viu o tempo passar, porque ele não queria que o filho soubesse que ele tinha ido na escola. Encontrasse. Aham. Uhum. Isso é direto. Karina, tu falou em canais de ajuda. Como é Uhum. que. O que são esses canais de ajuda? Como é que isso funciona? Uhum. Então, tem alguns canais, né, que são promovidos pelo governo. O Ministério Público de Santa Catarina, ele tem no site dele uma campanha muito legal de bullying. Ele tem uma cartilha de bullying e ele tem um canal, né? Se tem um canal que é o SEM, que é disponível para direitos humanos. A gente tem o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que é o 180, que é muito utilizado nas campanhas do Mês Amarelo, né? Do combate ao suicídio. E tem um específico que é o SEM para direitos humanos. Então, eu acredito que possa ser também uma forma do jovem, né, quando tá ali sufocado e precisa de um apoio e não sabe para quem correr porque tá sofrendo algum assédio na escola, tá sofrendo bullying, seja ele físico ou cyber, é uma forma de um canal de comunicação, né, que eu acho que pode ser melhor divulgado e até nas escolas, né, e promover algumas campanhas frente a alguma questão de ajuda, porque isso também faz parte, né, da educação. Todos E nós temos a nossa responsabilidade nisso, né? temos. E sobre essa questão da campanha, né, de estar fazendo bullying e tudo mais, né, de sofrendo bullying, né? Eu vi um texto que me chamou muita atenção, de um ex-membro dos fóruns, enfim, né, da cultura incel, onde diz assim, ó, eu me dei conta do Uhum. que eu estava fazendo, do que eu estava consumindo e aonde eu estava chegando. Então eu consegui dar a volta,
né? E sair desse... E hoje eu vejo o perigo que eu acabei... Onde eu acabei indo, mas consegui ter consciência para sair. E muitas vezes as campanhas, elas não conseguem fazer também a inclusão desse discurso que eu vou trazer agora. E quem faz bullying? Por que também não pode Uhum. ter uma oportunidade de dizer o seguinte, eu quero falar sobre essa minha gana de fazer bullying, né? Dessa minha atitude ruim que eu não quero fazer, mas quando eu vejo eu tô fazendo. Quando eu vejo eu tô escrevendo, quando eu vejo eu tô respondendo, quando eu vejo eu tô... porque tanto quem é vítima, e claro que tem que ser a principal referência de ajuda, sem dúvida, mas assim, a gente também pode ajudar muita gente que faz, né? Que tá ainda... Porque é um adolescente que pode ser resgatado. Uhum. É um adolescente que pode ser percebido e assim, que, cara, sinal amarelo pra ti, filho, ó, cartão amarelo. Se você for nesse caminho, você vai se tornar um adulto tóxico, que é o que tá acontecendo nas empresas hoje. Hoje você tem, no mundo corporativo, um ambiente que, na verdade, ele só prosseguiu o ambiente escolar e universitário. A universidade é tão pior quanto a escola. E as empresas hoje estão se tornando tão piores quanto a universidade e a escola. Porque você está vendo esses profissionais chegarem com esse mesmo discurso dentro das empresas hoje. Você tem situações hoje de todos os tipos, não é só do ambiente feminino, mas homofóbico, e também até de raças, de etnia, de religião, gente, de nacionalidade. Hoje nós temos um estado que está recebendo pessoas de outros países, tá? Nós temos aqui nós tivemos a leva de crioulos haitianos, tá certo? Tá ok? Tá? Nós tivemos o crioulo haitiano é o idioma, né? De haitianos, de venezuelanos, tá certo? De pessoas também de outros estados, tá? Hoje a indústria catarinense ela não consegue funcionar se não tiver pessoas vindo de outras regiões do país para trabalhar nas fábricas catarinenses, isso em Jaraguá do Sul, em Brusque, Blumenau, Indaial, Timbó e outras No regiões, varejo também. tá? Exato. E aí o que acontece? Hoje você vê um discurso de ódio contra diversos grupos, e aí de todas as ordens, de pessoas adultas. Estou falando de gente que está lá na linha de frente dessas empresas, entrevistando, sendo gestor de RH, diretor disso ou daquilo, etc e tal, que traz consigo essa vivência da adolescência e da vida universitária. E aí o que acontece? Quando você também promove essa reflexão para o praticante, diz assim, ó, querido, você é uma pessoa horrível, né? Você antes, como eu falei isso para um adolescente, não, o teu comportamento, desculpa, né? O teu comportamento está sendo horrível. Para com isso, olha o que você está fazendo. Vem cá, vamos conversar. Né? Isso não é mais aceitável por conta disso, olha onde isso vai te levar. Então, o trabalho que dá para ser feito nas escolas em primeiro plano, claro, né? Trabalhar quem está sofrendo, mas buscar também o praticante, buscar o cultivador disso e trazer ele para uma formação, trazer ele para um bate-papo, trazer ele para um diálogo. A consciência, né? Pois é, porque daí você consegue salvar um adulto lá na frente. Porque ele vai logo estar na universidade de mercado de trabalho. Até porque isso tem que cessar na escola. E trabalhar, é óbvio que o acolhimento, a atenção com a pessoa que sofreu com a vítima, ele é prioritário, mas se você não trabalhar com o agressor, você vai continuar tendo episódios na escola acontecendo a todo momento. Então você tem que E não também... importa quem é o agressor, porque tem agressor que é filho de fulano, de ciclano, de sobrenome X, que muitas vezes determinadas escolas não chamam ou não resolvem por conta disso. O que me deixa ainda mais enojado e mais envergonhado por trabalhar com educação. Ver que É. algumas criaturas são Protegida. protegidas. Quando a gente fala da integração da família e escola, é uma via de mão dupla. Né? É a família chancelando o trabalho da escola, a escola chancelando os papéis de pais da família. Com respeito, com amor, mas principalmente com inteligência e com racionalidade para tratar o adolescente como adolescente e entender que ele ainda tem um processo de maturação e de desenvolvimento cognitivo. Cara, da minha parte, fechei o episódio. Para mim, só até o fato de ter a companhia da Karina. Ô depois Karina, dos tu vai anos. escrever mais livros? Quando é que tu vai escrever um novo livro? Karina, tá na hora de escrever, vamos escrever. Né? Tem É. tanta coisa que essa mulher faz, mas
Agora eu quero tentar me aventurar para realmente fazer um curso, lançar um curso, daí mais na área da orientação profissional. Tens que fazer um livro 4.0 de profissões, né? É. Lembra do Sim. livro dela? Eu Claro, tenho um tive- e-book agora, né? Eu não tenho mais o livro impresso, mas eu tenho ele atualizado em e-book daí. Conta pra nós aí como é que a galera faz pra conhecer esse e-book, pra entrar em contato contigo, onde é que pode te encontrar. Então, hoje o maior contato ali é pelo Instagram, né? Que são as redes sociais. Então é só procurar o meu perfil e acessar lá tem o WhatsApp, lá tem todas as informações. Sabe que a Karina Filomeno, depois do trabalho espetacular que a professora Dulce, né, da Universidade Federal, desenvolveu e é uma autoridade nacional no campo da orientação profissional, com livros publicados. O trabalho da Karina junto com a Renata. Renata, né? Foi um dos nossos primeiros trabalhos que nós tivemos no estado em relação a livro de explicar as profissões e com muito cuidado, assim, para valorizar, né, o que o estado tinha através das suas universidades, né? Na época, né, com muita repercussão, na nossa antiga e bem lembrada revista ITS, né? Aham. Verdade, eu ia falar Era bom da demais, né? ITS, É, Foi muito bem e foram uns momentos bons. Tivemos momentos muito bons, né? muito bons. Na Uhum. educação naqueles períodos. O Rony também, Uhum. né? Diretor de escola aqui e acolá. É Mas isso aí. hoje estamos aqui, né? Celebrar também um pouco do nosso trabalho, né? Com Porque o teu certeza. trabalho, Karina, é muito importante. Quem passa, né, pelas tuas mãos, seja na clínica ou na escola, realmente tem um aparato muito grande, né, da tua experiência, né? Uhum. E muito feliz, assim, de você ter aceitado o nosso convite, né? Muito obrigado. Lembrando que esse conteúdo tá na parte 1, Uhum. né? Nós vamos trazer também uma outra profissional aqui para falar mais do direito digital, também para aconselhar tanto aqueles que sofrem, mas aqueles que também estão fazendo outros sofrerem, Uhum. a saber das penalidades e do que pode acontecer com eles se eles não Legal. prestarem atenção nas suas comunicações, nas suas ameaças, nas suas Uhum. práticas também, né? Então, nesse sentido, esse trabalho que a gente começou hoje, ele vai ser tratado em 2 episódios, hoje é a parte 1. Uhum. Então, muito obrigado, né, Imagina. pela sua presença, muito sucesso no seu trabalho, na clínica e nas escolas também, Uhum. tá? E quando tiver alguma novidade, conte pra gente e volte aqui. Tá. Sua mensagem, Karina. Eu queria agradecer, foi um prazer, né, estar com vocês, revê-los, porque realmente fazia um tempinho, tinha um pouco mais de contato com o Rony, né, com o Anderson já fazia um tempinho, mas fiquei feliz, assim, de estar junto com vocês. Fantástico. E parabenizá-los também, né, por essa frente do podcast. Eu acho que é um caminho muito legal de comunicação, de reflexão para as famílias, para os jovens, é uma forma de acessar também, né, as pessoas, porque hoje com a correria, tu ali às vezes está dirigindo, coloca no Spotify. carro, coloca no Spotify e ouve, então Na academia, né? e conteúdo de qualidade, né? Informação de qualidade com pessoas assim que têm tanto respeito na educação como vocês. Então eu acho que isso é muito importante, né? Em questão de educação, é muito importante a reflexão, a consciência que isso traz para as pessoas. Eu acredito que assim a gente consegue atingir mais pessoas e quem sabe fazer um pequeno movimento de mudança, né? É verdade. Se a gente conseguir fazer a nossa parte, já Uhum. ajuda, né? Exato. É verdade. Parabéns. Karina, muito obrigado. Obrigado por estar conosco. E agradecemos também a você que acompanhou esse episódio até agora. Você pode assistir ou revê-lo novamente nas plataformas de streaming da Apple, da Amazon e no Spotify, ou olhando as nossas latas no YouTube. Muito obrigado por você que assistiu. E quem não assistiu esqueva. a série, né? Assista, né? Assista a série antes de assistir esse episódio, É. porque vão ter muitos spoilers aqui, né? Mas agora a gente falou só agora, acho que a gente foi no iniciozinho, então. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para receber o nosso conteúdo e faça o seu comentário, sugira as polêmicas para trazermos inerentes e referentes à educação no nosso país. Muito obrigado à nossa convidada, obrigado meu parceiro. Voltamos no próximo episódio. Um grande abraço e até lá. Este episódio do Escola em Voz contou com o apoio das seguintes empresas e marcas: Joy Brinquedos. Diversão é assunto sério. Via Jovem, a principal parceira das escolas particulares. Elos Educação e Turismo. Jornada das Profissões 2025. A maior feira itinerante do sul do Brasil. Travelmate Intercâmbio é pra vida toda. Anderson Gross.
o consultor número 1 das escolas particulares.